Jacarezinho. Tô brincando. O negócio de madeira. Baby Nossa, Vamos assim no ar, gravando. Vamos lá. boa tarde, Você amado. Você amado. Ser humaninho de luz. Estamos aqui com a Joy. Estamos aqui com a Jamile Saad. E a gente pode deixar de falar da Elisa também, que tá no start ali, né? Já Elisa aí, criação. Estamos com a Jamile aqui hoje. Jamile Saad. Isso. Jamile Saad, a gente conheceu há pouco tempo. E ela vai falar um pouquinho para vocês o que ela faz, no momento. Vai se apresentar, né? É isso aí. Fica à vontade, Jamile. Bom, eu sou terapeuta holística, eu também sou formada em psicologia e trabalho com tarô. Então, assim, a minha caminhada já faz tempo que eu tô dentro dessa área. Quando eu era criança, eu adorava aqueles cristais, aquelas pedrinhas, nem sabia por que servia, mas eu adorava. Eu ia na lojinha, comprava tudo, queria tudo. Minha avó ficava doida, eu ia na padaria pra ela, aí sobrava troco, pegava as moedinhas e ia comprar os cristais. A maioria das crianças que gosta de fazer, né? Sim, era sempre assim, sempre. Aí eu acho que eu tinha uns 10 anos, eu conheci o tarô das bruxas. E aí eu comecei a ler o tarô. Com 10 anos? Com 10 anos. Gente, eu pegava um livrinho, tinha todo o significado ali certinho, e eu ia lendo. Aí eu comecei a perceber que existia algo que eu não sabia, que o nome era intuição. Mas eu comecei a ler e eu percebi, nossa, mas tem alguma coisa me falando que vai acontecer isso? Que tá um pouquinho diferente, porque a carta tem alguns significados, mas não tem tudo. E aí eu comecei a ler e tudo. E assim, uma coisa que me marcou muito, muito. Eu não lembro, eu devia ter uns 13, 14 anos, eu não tinha nunca beijado ninguém, eu era muito novinha e assim, eu tinha um menininho que eu adorava ele, eu era super apaixonadinha por ele, aqueles amor platônico, Gostoso. muito gostoso. E aí eu tava lendo tarô um dia em casa com as minhas amigas e eu vi que ele tava cada vez mais perto, fui virando as cartas e aí eu falei, ele vai tocar a campainha da minha casa. 10 anos? Nossa. Uns 13, 14. Tá. Já fazia uns 3, 4 anos que eu tava lendo as cartas. Não foi de cara. Foi uns 3, 4 anos depois. E aí, na hora que eu falei isso, a campainha da minha casa tocou. Vocês acreditam que era um menino? Só que ele não sabia onde eu morava. Porque eu encontrava com ele na casa de uma amiga minha que morava lá perto. E ele nunca tinha ido na minha casa. Ele não sabia onde eu morava. Aí depois, conversando com ele, ele falou que tocou lá na casa da minha amiga falou que eu não tava lá e passou o meu endereço. E aí ele apareceu lá na porta de casa. E você sentiu o momento que ele tocou a campainha? Começou por aí, ó. Sim, aí eu falei, gente, eu realmente sei ler o tarô. E tem alguma coisa além disso, né? Alguma coisa já começou a despertar para esse mundo assim mais... Sim, e eu não sabia o que era, eu não tinha ideia. Porque assim, quando eu era criança, eu fiz catequese, eu ia em centro espírita com os meus pais. Só que assim, eu participava na parte de criança, que você vai aprender as historinhas e tudo. Criança não tinha acesso a tanta coisa. E eu participava, eu gostava, mas assim, eu não tinha ideia do que era. Eu não sabia nem o que era intuição, não entendia. Era natural para você? Sempre foi. Sempre. Sempre. E como foi seu primeiro contato com o tarô? Onde você conseguiu? Que você falou que foi com 10 anos. E eu ia na foi? lojinha, na Lenda Lenda, não sei se vocês vão lembrar. Já vou falar. Gente, eu adorava a Lenda Lenda. Era do lado da casa da minha avó. E aí eu ia lá comprar os cristais. E aí, conforme eu fui aprendendo a ler, a escrever, aí eu comecei a ver que mais que tinha, porque eu sempre gostei de ler, desde criança eu sempre lendo. Assim, Natal, aniversário, eu ganhava livro. Uma criança prodígio. E também na hora que começou os livros do Harry Potter, ficou impossível não querer ler, né? Não tem como. E aí, assim, eu sempre
sempre lendo e tudo. E aí, uma das vezes que eu tava fuçando os livros, eu encontrei o tarô ali no meio da lojinha. Aí eu falei, gente, o que é isso daqui? Aí eu perguntei pra menina, aí ela me explicou o que era e tudo. Aí eu falei, eu quero. E os meus pais sempre foram tranquilos, né? Teve época que eu achava que eu era bruxa, Olha. aí eu gostava de tudo relacionado à bruxa. E os meus pais sempre levaram numa boa. Minha família nunca teve nenhum tipo de preconceito, assim, sempre deixaram numa boa. Lógico, ficavam de olho, porque algumas coisas são perigosas pra criança, mas de resto, tranquilo. Nossa, que legal. Às vezes eu queria fazer umas bruxarias com fogo, eles falavam, Jamile, você não tem idade, né? Com calma. Já vi as intuições já. Sim, Olha, mas muito sempre, interessante. sempre. Que legal essa questão do preconceito também, né? A gente acaba passando muito por isso Sim. no tarô, nas coisas que sempre existiu e foi... Sempre existiu. E assim, Sim. principalmente na idade, na infância, na adolescência, a gente tem aquelas fantasias, né? Sim. Mas você, pelo que Sim. você fala, já veio de criança mesmo, Desde né? criança. Aquela Desde intuição, criança. aquela vontade de Sim. ler, de entender mais desse mundo mais místico, né? Esse Sim. mundo mais esotérico, holístico. Sim, sempre, Muito sempre, bem. sempre. E quando foi que você resolveu fazer profissionalmente, assim? Quando foi que deu start pra você se profissionalizar? Olha, profissionalmente foi só quando começou a pandemia, gente. Sério? Só quando começou. Porque assim, depois quando eu era adolescente, eu tinha uns 15 anos, teve uma época que eu tava com depressão, aí eu passava na psicóloga, cheguei na psiquiatra, mas assim, eu não sabia pra que serviam os remédios, aí eu comecei a achar que eu tinha esquizofrenia, e aí eu de vez eu melhorar tomando remédio, que era só antidepressivo, mas de vez eu melhorar eu piorei. E aí a minha psicóloga falou, não, vamos parar, para de tomar o remédio que você tá piorando, de vez melhorar. E na época a gente ia na casa de oração, que era da Igreja Católica voltada para o lado do Espírito Santo. Então era uma mistura de católico com espírita. Então a gente ia lá e aí as meninas me chamaram para ir em um retiro espiritual também. Aí depois eu comecei a receber reiki. Aí que eu fui conhecer a terapia holística. Eu sempre gostei. Só que quando eu entrei na faculdade, eu resolvi fazer psicologia. E aí tem aquela separação. Ou você é psicólogo ou você é terapeuta holístico. Não pode ser os dois juntos. E aí eu tive uma briga interna muito grande. E aí eu fui deixando de lado. Deixei de lado o tarô, o reiki, tudo. E aí depois de formada eu comecei a atender no consultório. E muita gente que vinha fazer terapia comigo tinha um pezinho na holística. Sempre tinha, né? Sempre. Por você ver que a gente atrai, né? Sempre. A gente não tem como, a gente acaba atraindo, né? Sim. Atraía tudo. E olha que interessante, essa briga interna, né? Sim. Sabe, e a gente olha, observando assim, muito interessante isso. Quase todo mundo que a gente conhece, que passa por essa situação, tem que fazer esse discernimento aí. Sim. Porque assim, e quando você vai contra o que você realmente nasceu para ser, Sim. você vai adoecer. Quando você vai contra o seu Não espírito, dá, contra sim, a sua não alma, dá. né? Contra você, realmente o propósito ali, vai Sim. ficar doente, né? Então você Sim. está lá indo contra a sua alma, né? Era o que acontecia. E aí eu sempre tive essa briga interna muito grande para tentar descobrir que caminho seguir. Aí também, né, quando eu me formei em psicologia, gente, eu me formei em 2009, então faz um tempo já. E naquela época não existia marketing digital, ninguém divulgava assim, era tudo por indicação. E aí eu comecei a achar que eu tinha que agradar os outros psicólogos mais velhos, mais experientes, para eles me indicarem alguém. Então eu comecei a tentar vestir uma máscara que eu não era. Que é o quê? Aquela psicóloga com roupa social, cheia de maquiagem. Como vocês podem ver, eu não gosto de passar maquiagem, eu gosto de ficar assim, mais natural. Às vezes eu passo batom, passo um lápis, mas assim, eu não gosto. Obrigação de ser. Sim. Sim, é passar porque você quer, não para transformar o meu rosto. Sim. Eu não sinto aquela necessidade de transformar o rosto. Tanto que até hoje, assim, eu gosto de maquiagem, só que assim, eu acho que as maquiagens que mantêm o rosto da pessoa são muito mais bonitas do que aquelas que transformam completamente. Não tem necessidade, né? Sim. Tanto que uma das coisas que eu mais gosto é isso de você poder ser você mesma, né? Como que você vai ser você se você tá tentando ser algo que você não é? Sim, onde vai doer, né? Onde vai doer nossa alma. Está em encontro, você tem que realmente ser contra a sua essência. E é um dos propósitos do nosso podcast, que é Essência a Ser. Sim. Olha o nome dele, Essência a Ser. Então, assim, todo mundo tem a essência divina, todo mundo tem essa centelha divina e todo mundo tem a divindade. Então, assim,
muitas vezes a gente bloqueia isso, né, por conta da sociedade, por conta de religiosos, né, por conta de pessoas que Várias têm crenças que a isso gente tem. que me limita, né? Então, assim, é muito interessante isso que você traz pra gente, mais uma vez, para as pessoas que têm essa dificuldade de se colocar de verdade, Sim, como elas sim. realmente são. E não tem que agradar, né? A gente não tem que agradar ninguém. Tem que agradar você, o coração, né? Tem que ser aqui. A partir daqui, tudo flui. Né? Sim. Muito Não interessante. existe certo e errado, né? Como a gente sempre Não tá existe, tudo sim. no caminho. E E é eu conforme a consciência da pessoa, né? Sim, exatamente isso. Eu acho muito legal o nome, né? Essência a ser. Porque, assim, a nossa essência tem algumas coisas que não mudam e tem outras que vão se transformando e vão se adaptando de acordo com a nossa história de vida. Sim. E isso é muito lindo. Sim. Então, a minha essência, É ela o tá crescimento, sempre, né? ela tá sempre sendo criada, sempre em movimento. A ser, né? A Exatamente. gente fala muito do ser pra gente poder ter junto, né? Sim. Nem depois, é junto. É junto. E é muito legal ela falando, porque a gente gosta muito de falar disso, da consciência. Sim. Porque a gente faz aquilo que a gente tem nas nossas mãos, as ferramentas, conforme a consciência no momento, conforme o que a gente aprendeu. Aí entra a questão do perdão também. Sim. Então, é muito lindo falar sobre isso. Aí eu tenho um outro conhecimento, uma outra consciência das coisas, daí já muda. Não que já muda, fortalece o que já tem. Sim. E daí você fala, e entra o auto perdão, né? Eu fiz daquela maneira até aquele momento porque era a consciência que eu tinha. Sim, era a história de vida que você tinha, era a capacidade que você tinha naquele momento. Que nem uma criança, ela sempre vai resolver as coisas de uma forma diferente de um adolescente, diferente de um adulto, diferente de um idoso. Porque vai mudando a nossa história. E é muito lindo isso do auto-perdão, porque você entender... É que eu vejo diferente, eu não vejo nem como você se perdoar, mas você se acolher. É aquele auto-perdão que você dá colo. Você se dá colo. Sim. Porque você olha e fala, ok, era isso que eu sabia até esse momento. Isso, tá tudo certo, né? Isso. A gente dá o melhor, né? Acolher as sombras, Sim. a gente fala muito, né, sobre acolher nossas sombras. E que nós temos dificuldade de acolher as sombras, né? Como você mesmo falou no começo, você tinha essa dificuldade de ter aquele lado que você às vezes Sim, achava que era ruim, não podia ser, né? Tudo, né? Sim. E aí a gente começa a ser outra pessoa para agradar, para trazer para a sociedade, né? Sim. E aí o que acontecia é que eu tinha poucos clientes, E não estava sendo sua essência. ninguém me indicava. Em alguns momentos dentro da terapia eu conseguia ser eu mesma, aí na hora que eu era eu mesma, aquele cliente adorava a terapia e queria ficar na terapia e me indicava mais pessoas. Então foi uma briga interna muito grande que eu estava tentando entender qual que era o meu caminho ali. Uma lapidação. Sim. Bonita, né? De crescimento, né? A gente vê uma história realmente de sucesso também, porque Sim. essa caminhada toda, passar por toda essa dificuldade, psicólogo, psiquiatra, terapeuta, Sim. tudo isso porque a gente vai contra né, o que a gente realmente tem que ser. Sim. E olha que evolução, né? E hoje chegar nesse ponto que você está tendo essa consciência toda, né? De que realmente quem é você, quem é Jamile, a sua essência de verdade. Sim. A ser. Recentemente você tá aqui em Sorocaba também, né? Sim, mudei pra cá em janeiro. Trabalhando tudo isso também. Sim, e assim, eu vim pra cá sem emprego, sem conhecer ninguém, vim morar com uma amiga minha. E eu não conhecia nada, não conhecia ninguém. Não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo aqui, mas alguma coisa me indicou que eu tinha que vir. Tanto que antes de mudar eu abri as cartas do tarô, eu falei, não, deixa eu ver se esse caminho é esse mesmo. E aí lá falava, olha, você vai passar por algumas dificuldades, mas são coisas que você vai conseguir superar, são coisas que você precisa passar, faz parte da sua história, do seu destino. São coisas que você precisa que aconteçam. Precisa, não tem como sair. Pra você despertar o seu brilho. Uau! Eu falei, é isso. Muito bem, olha só que maravilhoso. Sim. E você tem, assim, uma rede social, contato, para as pessoas procurarem, entrar em contato com você, para ver seu trabalho, né, para conhecer essa pessoa também, a fundo, né, se conectar com essa história sua maravilhosa também. Você pode deixar nas redes sociais também. No Facebook tá como Jamile Saad mesmo, que é o meu perfil pessoal, mas eu uso ele para trabalho. Eu não gosto de página no Facebook, eu acho que não tem muito alcance. Então eu acabo usando mais o Facebook normal mesmo, perfil pessoal. Aí tem o Instagram, que é @JamileSaadTerapias, tem TikTok, que é a mesma coisa, o YouTube também. Tentei manter o mesmo nome para tudo, que fica mais fácil.
Tem Twitter que eu ainda não tô usando, mas eu já montei lá, que eu quero começar a colocar as previsões é a carta do dia, né? Certo, isso é muito Quero colocar bom. algumas mensagens do dia ali. Isso é muito bom, é muito bem chamativo, as pessoas gostam, né? Antes a gente faz alguma coisa, trabalhar e ver com a carta do dia. Que mensagem traz pra gente? Sim, né? Sim. E ainda mais que eu gosto muito de trabalhar com a espiritualidade. Então, assim, eu tenho o tarô que a gente consegue prever o futuro, o que de fato vai acontecer. Porque, assim, dentro do tarô, tem uma outra coisa também que eu acho importante explicar para vocês. Existem duas linhas do tempo na nossa vida. Tem a linha do karma, que é aquilo que faz parte do seu destino, que você não pode mudar, que depende de uma série de outras coisas para acontecer. Sim. Por exemplo, a pandemia não é uma escolha individual, é uma escolha de um grupo, de um conjunto. Tanto que alguns videntes conseguiram prever que esse ano, que 2020, ia ter algo que seria mundial. Muitas pessoas acharam que era a Terceira Guerra Mundial, no final acabou sendo uma pandemia. Algumas pessoas até previram que era uma pandemia mesmo. E isso faz parte do destino. E tem a linha do karma, que são as pequenas escolhas que a gente faz no nosso dia a dia. Escolheu, né? Sim. Plantou, colhe, né? Sim. E dentro do tarô que eu leio essa linha do karma, que a gente consegue ver, se você continuar fazendo as mesmas coisas que você faz, o que vai acontecer ali na frente. Então a gente consegue prever isso. E eu gosto quando aparece alguma coisa errada. As pessoas falam, não, é muito ruim, que tá mostrando que vai dar tudo errado. Eu falo, gente, pra mim é maravilhoso, porque ali já me alertou que eu tenho que fazer um outro caminho. Exatamente. Já tá alertando. Se você continuar assim, as coisas não vão dar certo. Muda. É um mapa, né, de Sim. É um mapa, né? A gente não gosta, às vezes, de ver a sombra, né? Você também faz terapia dos anjos, né? Assim, que você Também, eu faço atendimento com os anjos, que são os anjos da alta magia do universo. E agora tem um que eu tô conhecendo ainda tô montando, que eu vou começar a dar esse curso, que é o anjo do glitter. É pra gente despertar o nosso brilho interno. Eu já andei tendo alguns sonhos, que pra mim, assim, desde criança eu sonho muito. E os meus sonhos são aquelas visões, assim, de coisas que vão acontecer no futuro. Tanto que, assim, antes da pandemia, eu tive um sonho que me marcou muito. Eu sonhei que eu tava morando em uma casa, que ela tinha diversos quartos, a casa era cheia de árvores, de plantas em volta, lembrava um pouco do filme do Jumanji. E tinha assim, era uma casa que tinha meio que uma floresta junto ali, e ali tinha horta caseira, tinha benzimento, tinha toda a área holística. Né? Eu tô morando aonde, gente? E cheio de glitter. Né? Cheio de glitter, ó. Sim, total, Pouco brilho. totalmente. Gente, que lindo. Maravilhoso. Então eu sempre tive esses sonhos, assim, que foram me mostrando os caminhos. Tanto que começou a pandemia, a primeira coisa que eu fiz foi o curso de terapia holística. Eu falei, Nossa, que é esse o interessante, viu? caminho, Muito é bom. isso que eu preciso fazer. É isso E aí. aí eu já fui seguindo. Muito bem, Jamile. Quer fazer uma coisa, já? Só eu perguntei. Mais eu perguntei mais. Ela falou uma coisa interessante, que ela acaba sempre atraindo pessoas, clientes, que estão com o pezinho lá no holístico, né? E nós viemos aqui para ver a palestra da Maju. Não tinha nada a ver com Beijo político, pra né? Maju. Não tinha nada a ver com político. Não tinha nada a ver assim diretamente, né? Não, Sim, nada a ver diretamente com não político. E olha como as coisas são fantásticas. Nunca ia imaginar que encontrar seres maravilhosos aqui. A gente se conectou de primeira. De primeira. A Paula descobriu que conhece a Elisa há As anos. datas. Então a gente está aberto para isso também, né? Sim. Receber um novo. E recebemos aquele dia assim, com muita gratidão, posso dizer, uma terapia, né? Sim. Com a Jamila, Sim. um grupo, que mudou muito a nossa vida. Assim, a minha. A gente pensa que Foi não é muito mais forte. muda mesmo. Então, Deu eu norte, né? eu super indico o trabalho dela, a gente recebeu Também super indico. a Elisa também, para me conhecer o espaço aqui muito especial. Exato. Só para ver pelas imagens, né? Me apaixonei pelas É um imagens. espaço bem gostoso, bem acolhedor. É isso aí. Quer deixar uma Sim. mensagem, Jamile, pra gente, pro pessoal? Uma outra coisa importante que a gente estava conversando, né, desse vir a ser, dentro da psicologia a gente trabalha com autenticidade. Que uma das abordagens que eu trabalho da psicologia é a da Zen Análise, que ela vem da filosofia, é a junção da fenomenologia com o existencialismo. Profundo, É né? muito legal, muito legal. Você repete só mais uma vez pra gente. Da Zen Análise. Da Zen Análise. Sim. Ela trabalha com o sentido da vida.
O que fazer quando sua vida perde o sentido, porque às vezes você perde um emprego, você termina um relacionamento, você muda de cidade, você perde alguém que você amava e parece que a vida inteira perde o sentido. E é assim, você trabalhar, porque assim, por um tempo a gente fica nessa perda de sentido, porque não adianta, se você passou por uma perda de sentido, não adianta eu falar pra você, sua vida tem que ser assim. Não, porque você vai viver de acordo comigo, não de acordo com você. E não adianta falar tem que vir, né? Se não internalizar isso, se não for lá dentro, a mudança não foi interna, não muda, né? Não. Ninguém fala, eu falo em Deus faz, né? Sim. A pessoa tem que ter essa consciência, tem que conscientizar primeiro, né? Sim. Internalizar para depois ela mudar. Enquanto isso, não tem mudança, né, de verdade. Não tem. Que maravilhoso esse trabalho seu, viu? Muito lindo. Muito E aí a obrigada gente trabalha com por essa informação toda. com isso, porque assim, é você poder ser você mesma. Sim. E você entender que em alguns momentos da sua vida você não vai querer ser você. Ele tá tudo bem, você né? poder escolher se você quer ser você ou não. Porque tem momentos que você não quer. Não Sim. quer e tá tudo bem. E é você conseguir Você não quer assumir aquilo sustentar o ali, que né? você tá sentindo também. Você não tá pronto, né? Não Podemos dizer assim, né? Não E isso é bom que prepara a pessoa para ela realmente receber Sim. isso, né? A informação e a transformação. Porque a mudança, ela pode. A mudança não é uma. Eu falo assim, a mudança não é total, né? Ela pode voltar. Quando fala muda, você pode voltar. Quem muda, volta. Agora, transformar, não, né? Não tem como. Tanto coisa de transformação aí, não tem como você voltar para trás. Nossa, Sim. transformação é esse caminho, nessa busca nossa toda, que a gente começou, não tem, é um caminho sem volta, né? Quem começa É uma esse, delícia. quem começa esse uma pezinho de autoconhecimento, começa a buscar, Sim. O conhecimento vai te perseguir de uma Sim. forma bondosa até você se entregar pela bondade. É isso aí, amiga. Legal. É só uma coisinha pra gente finalizar a respeito da psicologia e o tarô. Você acaba utilizando às vezes, porque não tem como, o conhecimento já tá aí, é o seu conhecimento. Mas às vezes tá no trabalho, assim, de psicologia, como que é? Então, se eu tô trabalhando com a psicologia, eu não posso usar o resto. Tanto que isso eu deixo claro para todo mundo. Uhum. Algumas pessoas me procuram para a gente fecha um pacote, como por exemplo, 4 sessões no mês, né? Uma vez por semana. E aí eu falo, você precisa escolher que tipo de terapia você quer fazer. Porque quando eu atendo como psicóloga, é só como psicóloga, não pode misturar o resto. Só que quando eu atendo como terapeuta holística, a gente tem a escuta. Sim. Mesmo porque muitas pessoas nos procuram, elas querem ser escutadas. Exatamente. E a gente respeita se a pessoa quer psicologia ou se quer terapia, né? Sim, Só respeita, né? Sim. E lembrando que não dá pra dividir a Jamila em dois, né? Que vai sempre haver o mesmo. Não tem como, porque o que a gente aprende, a gente não esquece. Sim, Não tem é. como esquecer. Isso é mais lindo, que a gente desenvolve a nossa terapia. Única. É isso. Única. Você quer deixar uma frase, uma mensagem para o pessoal? Só Jamila. Uma mensagem, uma frase. Geralmente no final a gente finaliza com uma ferramenta, uma meditação, ou para ouvir uma música, uma frase que você sentir que faz sentido para você. Aí você deixa pro pessoal aí, vai pensando, depois. Posso pegar um tarô ali? Pode Obrigada, a gente vê. pegar. Deixa eu ver ali qual que aparece. Olha, eu tava Eu vou mexer um pouquinho aqui, mas... Pode pegar, não tem problema. Pega o pessoal aí, esse pessoal tá. A nossa audiência é atemporal, né? Qualquer momento que você receber essa mensagem, é isso aí. Assim tá bom, né? Tá ótimo. Ótimo. Se é temporal, né? Momento que receber, é isso aí. Isso é mesmo. Bom, agora a gente vai fazer um atendimento terapêutico com o tarô. Vamos ver a energia que precisa ser trabalhada. Todo mundo que estiver assistindo pode fechar os olhos. Se concentra na sua respiração. Os nossos guias e mentores se façam presentes aqui neste momento. Todos os seres de luz são bem-vindos aqui. Eu seja guiada única e exclusivamente pela minha intuição. A gente tem uma carta voando. Vamos ver o que mais aparece aqui para a gente trabalhar no dia de hoje. Chamando o anjo do glitter. Ele possa se fazer presente aqui. Despertando a sua centelha divina. Despertando a nossa conexão com a fonte. Ativando o círculo em volta de cada um de nós, um círculo de proteção.
a gente possa se conectar nesse momento com a nossa alma, com o nosso ser. Vamos ver tudo que precisa ser trabalhado neste momento. Em todos os lugares em que você comprou o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, que você possa se libertar disso neste momento. Que você fique com aquilo que é certo e errado para a tua alma. E não aquilo que você segue pela sua cabeça por ter escutado os outros falarem. Você possa entrar em contato com o seu lado mais sombrio. Porque você sabe que você não é trevas. Você sabe disso. Você sabe em que momento usar a escuridão a seu favor. Às vezes a gente precisa entrar no mundo escuro, porque ali tem a nossa dor, e que a gente possa entrar em contato com a nossa dor, com os nossos medos, porque eles estão ali para nos mostrar o caminho, nos mostrar aquilo que precisa ser trabalhado dentro de cada um de nós. Que você possa ser má de vez em quando, porque você sabe que às vezes você precisa colocar as pessoas no lugar delas. E tudo que te impede de colocar as pessoas no lugar delas, que você possa ter força de fazer isso. Você precisa impor limites. Você precisa mostrar para as pessoas quais são os seus limites, até que ponto elas podem ir, até que ponto que não, para que elas nunca mais pisem em você. Que você possa despertar sua força, que você possa acolher os seus medos, seu desespero, suas sombras. Pegue seus medos no colo. Eles estão ali para te mostrar o que é precioso ou não na sua vida. O que você tem tanto medo de perder é tão precioso assim? Você precisa olhar para isso. Às vezes o que a gente tem medo é exatamente uma coisa que a gente precisa se libertar, que não faz mais parte da nossa vida. E a gente precisa deixar para trás. Para que ter medo daquilo que você deve deixar para trás? Olhe para isso. Para você conseguir lidar com o medo, às vezes você precisa virar o seu mundo de ponta cabeça. Você precisa encontrar uma outra visão. Se você continuar fazendo as mesmas coisas que você sempre faz, você não vai conseguir mudar isso. Que você consiga virar de ponta cabeça. Que nem quando era criança que gostava de se pendurar na árvore e virar de ponta cabeça. É a mesma coisa. Igualzinho. Que você vire o seu mundo de ponta cabeça. Você possa mudar a sua visão. Para que você possa se conectar com você mesmo. Que você possa perceber o que existe em volta, mas está sempre conectado com a sua essência, com quem você verdadeiramente é. Você consiga olhar para dentro, eu consigo olhar para você. Acolha o mundo à sua volta, mas perceba principalmente seu mundo interno. Perceba quem você verdadeiramente é. Para que você possa ativar a energia do fogo. Aquele fogo que existe dentro de você. Aquele fogo que permite que você tenha a força de fazer e transmutar tudo aquilo que precisa na sua vida. A transmutação. Que você consiga voltar a ser você mesma. Consiga mostrar para as pessoas que elas não podem passar por cima de você. Não podem transpassar os seus limites. Porque a dona da tua vida é você. E ninguém tem o direito de passar por cima de você. Você tem a força para fazer tudo isso. Uau! Uau! Gratidão, anjo do glitter. Gratidão a todos os seres de luz aqui presentes. Gratidão. Gratidão, Janine. Gratidão, menina. Um programinha.
aqui no programa. Eu tô até. Gente, desculpa aí, tô até absorvendo tudo isso. Nossa. Nada por acaso, tudo acontece por um sentido, a gente entender isso. Gratidão. Gratidão. Pegou, Gratidão, levou, pessoal. tava que é teu. Até o próximo. Você é amado. Você é amado. Você é amado. Vocês são amados. Você é amado. Amado. Gratidão, Larissa. Uau. Foi leve, foi.